Caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Vicente André, missionário redentorista, e trabalho aqui na Basílica de São Geraldo, em Curvelo. Tenho hoje a alegria de vir ao seu encontro para que juntos possamos meditar a Palavra de Deus, conhecer melhor a vida de nossos santos e assim, buscando sob a inspiração do Espírito Santo, encontrar a luz para o nosso caminho e a força para continuar a caminhada como membros da família de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus para o dia de hoje. O Evangelho tirado de São Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: Ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvindo este trecho do Evangelho, nós percebemos um pouco do sentimento que permeava o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por um lado, a alegria de saber que a grande maioria das pessoas ouvia suas palavras, acreditavam na sua palavra e buscavam transformar a vida para seguir mais de perto os ensinamentos de Jesus que nos conduziam, que nos ajudam a viver no caminho da santidade. Por outro lado, Jesus percebe com uma certa dor no coração que muitas pessoas iam ao encontro dele para ouvi-lo apenas para buscar alguma forma de criticá-lo ou condená-lo, como é o caso dos mestres da lei e dos fariseus. Eles não tinham o coração aberto para a graça de Deus, não queriam aceitar nem a pregação e nem mesmo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus então lamenta esta dureza de coração deles. Jesus argumenta mostrando, mais uma vez, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que se fosse guiado pelo mal, o reino do mal estaria dividido e assim acabaria por conta própria. Mas na segunda parte desse Evangelho, uma palavra nos chama a atenção, quando Jesus fala que todos os pecados serão perdoados, menos o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós ficamos nos perguntando, o que é esse pecado contra o Espírito Santo? É muito bom entender isso até para aliviar nossa consciência, porque às vezes a pessoa pensa que pode falar contra o Pai, contra o Filho, mas não pode falar contra o Espírito Santo. Não é isso que Jesus ensina. Pecar, blasfemar contra o Espírito Santo é negar o amor de Deus. É negar que Jesus é guiado pelo Espírito do bem, como fizeram os mestres da lei e os fariseus. Quando nós negamos que Deus é bom, quando nós negamos o amor de Deus,
estamos pecando contra o Espírito de Deus. Nós mesmos estamos nos colocando fora do nível da graça, do círculo do amor que liberta e salva cada ser humano. Portanto, pecar contra o Espírito Santo, é bom lembrar, é justamente a negação do amor. Quem tem um pouquinho de Deus no coração, quem cultiva a graça que recebeu no batismo, não vai cometer esse pecado, porque vai continuar acreditando na misericórdia divina que nos socorre e nos ampara, especialmente nas horas que mais necessitamos. E hoje celebramos também a memória de um grande santo da Igreja, São Francisco de Sales. Viveu no século VI. Ele nasceu em 1567, foi sacerdote, bispo e muito importante para o mundo e para a Igreja. Tinha um espírito nobre e perspicaz. Fora grande conhecedor da ciência humana e ardoroso pregador do Evangelho. Com razão, ele afirmava que o amor é o coração da vida espiritual. São João Bosco, fundador da Congregação dos Salesianos, inspirou-se no apostolado de São Francisco de Sales, dando o nome à congregação de Salesianos. Intuiu a grande importância da imprensa, por isso é patrono dos jornalistas e escritores católicos. São Francisco de Sales, portanto, padroeiro dos jornalistas e de todos os escritores católicos. Viveu santamente a sua vida, morreu em Lyon, na França, em dezembro de 1622. Sua memória litúrgica foi colocada no dia de hoje, relembrando o translado solene de suas relíquias. Seus grandes méritos de pastor e escritor sagrado foram reconhecidos pela Igreja, que o declarou doutor, isto é, mestre de espiritualidade. O Papa Pio XI, em 1923, o declarou padroeiro dos jornalistas e escritores católicos. Este santo da bondade, da doçura e do amor nos deixou um lembrete importante relativo ao relacionamento humano. Ele dizia: mais abelhas se apanham com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Que o exemplo de São Francisco de Sales e a palavra de Deus que hoje nós ouvimos nos inspirem a ter mais fidelidade na fé, a viver com alegria essa semana que estamos iniciando e que possamos, sob a proteção de Nossa Senhora, São Francisco de Sales e São Geraldo, continuar a nossa caminhada como missionários do amor e da alegria que brotam do coração de nosso Senhor Jesus Cristo.